Muito bem, continuando em mais uma videoaula da lição 5 do nosso curso de Teologia Bíblica, o que a Bíblia diz, lição sobre como o homem se entrega a Deus, não é isso? Como o homem aceita a salvação. Nós vimos primeiramente que o primeiro passo é a fé, o segundo passo é o arrependimento, então a fé verdadeira, uma fé prática, uma fé operante, não simplesmente aquela fé de eu creio e está tudo bem, não, mas uma fé que realmente busca saber o que eu preciso fazer para me aproximar de Deus. Essa fé vai levar ao arrependimento, ou seja, decidir mudar de vida, decidir viver para Deus. Um terceiro passo também necessário para essa entrega a Deus, um passo bíblico que a gente encontra claramente na Bíblia, é a confissão. É a confissão. Jesus mesmo exigiu a necessidade de confessá-lo. Chegou a dizer que se não confessá-lo, ele também não confessará diante de Deus. Depois de tomar a decisão de entregar-se a Cristo pela fé e arrependimento, o homem confirma sua rendição em 2 atos de fé. Como o quadro indica, nós vimos, o primeiro desses atos é a confissão da fé em Cristo Jesus. Paulo disse, olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Assim a confissão, ela vem antes da salvação, quando repetimos a boa confissão que Timóteo fez perante muitas testemunhas. Então, em 1 Timóteo capítulo 6, 12 a 13, Paulo lembra a Timóteo que ele confessou, ele assumiu a Cristo diante de muitas pessoas. E isso era importante para que ele mantivesse a sua fé. Confessar a fé cristã durante o primeiro século era coisa muito difícil. Hoje é muito fácil, você pode confessar tranquilamente para todas as pessoas. Às vezes quem vai ficar um pouco chateado, às vezes pode ser alguém da nossa família, mas ninguém vai querer matar você, ninguém vai perseguir você. No primeiro século era bem diferente, Confessar ser cristão ali realmente teve épocas de muitas perseguições. Alguns dos que criam em Jesus naquele tempo também não admitiam publicamente a fé cristã por causa do medo de serem perseguidos. Nós temos algumas passagens aqui sobre esse ponto. Vamos ver aqui o Evangelho de João. João no capítulo 7, versículo 13, vai dizer assim: entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Então, veja só. Naquela época de Cristo, algumas pessoas acreditavam, mas não falavam com medo dos judeus. Também temos aqui no capítulo 9, versículo 22, que diz: isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, pessoas ficavam com medo de confessar Jesus, com medo de serem perseguidos e castigados pelos judeus. Em alguns países, na atualidade, os que confessam fé em Jesus ainda sofrem prejuízos sociais e financeiros, e até mesmo injúrias físicas e de morte. Nós temos ouvido notícias, às vezes, de perseguição a cristãos em países da África, como mesmo a Nigéria, e outros países, países do Oriente Médio, como a Síria, Arábia Saudita, China, são países que ainda perseguem muitos cristãos, o próprio Paquistão. Bem, não estaremos nos entregando a Cristo enquanto permanecermos como discípulos secretos. Jesus não quer nenhum discípulo secreto. No dia do juízo, Jesus negará aqueles que sequer recusaram a confessar sua fé nele. E ele fala isso claramente e abertamente. Nós podemos ver esse texto aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32 e 33. Veja como ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você quer que o Senhor Jesus confesse, apresente você diante de Deus, ou assuma aqui na terra? Assuma a sua fé. Não tenha vergonha, não tenha seus amigos, o que é que vão dizer.
né, sua família, não importa. O que importa é que você abraçou essa verdade, você está convicto que isso é verdade, que esse é o caminho que leva aos céus, e você vai assumir isso até o fim da sua vida. Na confissão declaramos publicamente nossa fé e lealdade a Cristo, a quem quer que seja, a quem quer que pergunte. Depois da confissão, o indivíduo ainda precisa fazer alguma coisa ainda para a sua entrega completa inicial e receber a salvação. Você vai dizer, poxa vida, mas eu já fiz tanta coisa, eu já tenho fé, eu já me arrependi, eu já confesso a Jesus, ainda tem alguma coisa para fazer? Tem o último passo final, que é o último passo que, vamos dizer assim, é o passo final que vai fazer a sua passagem dessa velha vida para a nova vida em Jesus. E esse passo é o batismo, exatamente, é o batismo. O batismo é o passo final que vai confirmar a sua fé, o seu arrependimento e a sua confissão. Vamos então fazer aqui um estudo sobre batismo. Vamos lá. Você viu no quadro de conversões que nós vimos acima que todos aqueles exemplos que foram citados, todas aquelas pessoas foram batizadas. E um detalhe, foram batizadas no mesmo dia que passaram a crer. O batismo é um ato de fé e de arrependimento e de entrega a Jesus. Uma família foi batizada naquela mesma hora da noite. Veja só, Atos capítulo 16, versículo 33. Um homem, ao ouvir Filipe pregar sobre Jesus pela primeira vez, quis imediatamente ser batizado. Você pode ler isso depois no livro de Atos, capítulo 8, versículo 38. Aliás, Atos capítulo 8, versículo 35 e 38. Aliás, vamos ver essa passagem que é muito interessante, muito importante, essa conversão desse homem que era um etíope, e ele se converte e ele mesmo pede para ser batizado. Atos capítulo 8, versículo 35, veja só. Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a um lugar onde havia água. Aí disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E ele responde, e veja que ele confessa. Ele diz: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Veja só, que uma conversão. Ele ouviu sobre Jesus, ele creu. Ele entendeu que essa fé era uma fé que levava as águas, ele viu água e ele disse: Quem pede que eu seja batizado? Filipe disse: Se você crê, ele disse: Creio. Então ele foi batizado. Esses exemplos mostram que as pessoas creram e sentiram uma necessidade urgente de serem batizadas. Note que o batismo não ficou marcado lá para o final do ano, lá para quando fizesse um discipulado primeiro, lá para quando chegasse alguém importante na igreja, vamos reunir todo mundo, vamos fazer o batismo. Não. O batismo foi um ato feito imediatamente. A pergunta é: por quê? Por que os exemplos na Bíblia, as pessoas foram batizadas imediatamente? Bem, vemos aqui a importância do batismo, né? A Bíblia mostra claramente a relação do batismo com a salvação. Veja bem, não se separa salvação e batismo. Ambos estão no mesmo lugar. É salvo, é batizado, é salvo. Primeiro ponto, para recebermos o perdão dos nossos pecados, precisamos ser batizados. Agora, claro, né? O batismo tem que ser um batismo de fé. A pessoa tem que estar com a fé em Cristo para ser batizada. Se a pessoa não estiver com a fé em Cristo, esse batismo de nada servirá. Pedro ensinou, inclusive, o arrependimento antes de ser batizado. Ele disse: arrependei-vos e cada um seja batizado para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Saulo, né, que mais tarde se transformou no apóstolo Paulo, também recebeu essa ordem. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Atos capítulo 22, versículo 16. O próprio Paulo está contando sua conversão, quando Ananias chegou para ele e disse: levante, o que você espera, né? Receba o batismo, né? Segundo ponto, para não sermos castigados por causa dos pecados cometidos no passado, Jesus disse: quem crê
e for batizado será salvo. Observe bem esse ponto. Ele não diz quem crê será salvo e depois será batizado. Não. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Pedro ensina que o batismo agora também vos salva. Mas como é que o batismo salva? Da mesma forma que o dilúvio salvou a Noé. Então, veja o contexto. Não é que o simples mergulhar na água salva, né? Qualquer pessoa. Então, vamos pegar qualquer pessoa, vamos mergulhar, batizar ela, ela está salva. Não é isso. O batismo por si só não salva. A fé por si só não salva. O que Pedro está dizendo é que o batismo salva, ele está fazendo uma comparação da mesma forma que o dilúvio salvou a Noé. Como foi que Noé foi salvo do dilúvio? Foi salvo sobre as águas, através da obediência a Deus, quando entrou na arca. Então está fazendo uma comparação que hoje também o batismo nos salva através da nossa fé e da nossa consciência para com Deus, quando passamos também pelas águas. 1 Pedro, capítulo 3, 20, 21. Como o dilúvio afastou Noé da destruição do mundo pecador, também o batismo nos separa do pecado e da destruição que o acompanha. Quando isso acontece? Quando pela fé em Jesus, quando eu me arrependo, eu decido tomar a decisão de me entregar a Deus, e essa entrega final ela é completada com o batismo nas águas. E aquele batismo vai fazer a separação da velha e da nova vida. Agora preste atenção. Como já falei, isso não quer dizer que é a água ou o ato de batizar por si só que salva. Não é nada disso. A graça de Deus é o poder salvador. Pedro diz: o batismo agora também vos salva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Você pode ver bem essa passagem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O batismo também vos salva, mas mais à frente ele vai dizer: por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então você vai dizer, mas o que o batismo tem a ver com a ressurreição de Jesus? O batismo salva por meio do que ele simboliza. O batismo simboliza a morte de Cristo, seu sepultamento e sua ressurreição. Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 4. O apóstolo Paulo, falando para os romanos que tinham sido batizados, ele vai lembrar eles que o batismo representou a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Veja como ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja como diz o texto. Se você é unido com Cristo dessa forma, na semelhança da sua morte, como é que você é unido com Cristo na semelhança da sua morte? Sendo batizado. Porque você é sepultado, você é morto nas águas no sentido espiritual e você nasce para uma nova vida. É como você ressuscita para uma vida nova. Então o batismo simboliza o mesmo passo que Jesus tomou. Então se você é unido com Cristo dessa forma, também o será na ressurreição, quando Cristo voltar e ressuscitar todos dos mortos. Então veja a importância do batismo. Por isso que ele é um mergulho nas águas, simboliza um sepultamento, né? Então estamos participando simbolicamente da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o batismo exprime a fé que o homem tem na obra de Deus. O que é o batismo? É um ato de fé. Ah, mas o batismo é uma obra. Não somos salvos pelas obras. Não, o batismo não é uma obra, porque o batismo não é uma coisa que você faz. Você não faz o batismo, você recebe o batismo, né? Obra é algo que você faz para receber a salvação. Pois no batismo somos levantados com Cristo, mediante a fé no poder de Deus. Colossenses é outra passagem muito importante que vai ensinar também sobre o batismo. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Veja como diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo? O texto está dizendo: sepultados com ele na morte pelo batismo.
Então, o batismo salva os pecadores do mesmo modo que a água curou o cego. Temos essa passagem no Evangelho de João. João, no capítulo 9, nós temos uma cura que Jesus fez, que também acontece essa cura por meio da água. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Disse-lhe: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: Não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Veja aí, o homem era cego. Ele encontrou Jesus. Jesus fez lodo, colocou no olho dele e disse: Vá, lave-se no rio. Então ele acreditou no que Jesus falou, ele creu e ele tomou a decisão. Ele foi e ele se lavou nas águas do rio. Quando ele fez isso, ele recebeu a cura. Então isso aqui, vamos dizer que isso aqui simboliza mais ou menos a salvação, no sentido de que nós encontramos Jesus, nós cremos nele, pela fé, pelo arrependimento, pela nossa confissão, nós vamos às águas, nós batizamos e então voltamos vendo, voltamos no reino, salvos, perdoados nossos pecados, com o Espírito Santo habitando em nós. Jesus mandou o cego lavar-se na água para que pudesse enxergar. Ao lavar-se, ele mostrou fé em Jesus, e foi então Deus, e não a água, que lhe restituiu a visão. Está vendo esse ponto aí? Ele foi na água e se banhou. O que foi que deu a visão a ele? Foi a água? De maneira nenhuma. Foi Deus, foi Jesus. Ele fez isso, ele obedeceu e recebeu o milagre. A mesma coisa, nós, ao sermos batizados, o homem prova a sua fé, mas quem salva não é a água, e sim Deus. Para entrar em Cristo é necessário ser batizado. A salvação está em Cristo Jesus, segundo Timóteo 2,10. O homem deve permanecer em Cristo para obter a salvação, pois somos batizados em Cristo Jesus, como nós vimos em Romanos capítulo 6, versículo 3, e em seu corpo, que é a igreja, 1 Coríntios 12, 13, revestindo-nos assim de Cristo Jesus. Muito importante essa passagem do livro de Gálatas, capítulo 3, que vai falar também sobre o batismo, e vai dizer que no batismo nós somos revestidos de Cristo. Agora, isso, mais uma vez, lembramos e repetimos, através da fé. O batismo sem fé nada faz. A fé sem a obediência do batismo também não chega a lugar algum. Ambos têm que estar juntos com arrependimento para que a salvação seja alcançada. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, veja como diz: Pois todos vocês sois filhos de Deus, mas de que forma? Mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Ele diz: Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ele está dizendo que pela fé, quando fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. Então, não resta nenhuma dúvida. Para nos tornarmos filhos de Deus, é necessário receber o batismo. Paulo diz que nos tornamos filhos de Deus através da fé e do batismo. Essa passagem que lemos agora, Gálatas capítulo 3, 26 e 27. Os filhos de Deus precisam ter o Espírito dele, o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, 9 a 11 vai dizer que nós temos o Espírito. Então, o cristão tem que ter o Espírito habitando nele. E como recebemos esse Espírito de Deus, o Espírito Santo? No batismo. Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro diz: Arrependam-se e sejam batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom
do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em você, em mim, em nós, no cristão, na cristã, quando a pessoa é, pela fé, batizada, o qual completa o novo nascimento da água do Espírito. Lembra que Jesus falou? Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Para começar a nova vida, é necessário ser batizado. O cristão não deve viver em pecado, porque no batismo ele se une com a morte de Cristo, morrendo para o pecado e crucificando o seu velho eu pecador. Romanos capítulo 6, 1 a 6, né? É aquele mesmo texto que vimos, que somos unidos na morte com Cristo Jesus, através do batismo, pelo sepultamento, representando sua morte e ressurreição. No batismo recebemos também a nova vida, a semelhança da ressurreição de Cristo. Romanos 6, 4 a 5. O batismo separa então o passado pecador do homem da sua nova vida em Cristo. Vamos continuar na nossa próxima videoaula, ainda falando sobre o batismo, e vamos ver também alguma coisa sobre o modo do batismo. Como é realmente o batismo?